E aí galera, tudo bom com vocês? Felipe Rezende aqui, e nessa aula a gente vai aprender a fazer esse tipo de corte perspectivado. Essa sugestão foi enviada pelo Lincoln lá no nosso Instagram, então se você não acompanha a gente ainda, aproveita para seguir a gente por lá. Se já gostou do que vai vir por aí, deixa o like para não esquecer, que dessa forma vocês ajudam muito o canal. Então, bora lá pro vídeo. Vamos lá, a gente vai usar esse arquivo dessa casa. Eu peguei ele lá no Writehouse. Eu vou deixar o link dele todo na descrição aqui, para se vocês quiserem baixar também. Ele vai vir dessa forma. A primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar as sombras. Eu vou clicar aqui em cima para desativar. Se essas opções não tiver para vocês, é só vir em visualizar, barra de ferramenta, e a sombra precisa estar ativa. Agora o próximo passo é dar uma limpada nesse desenho. Eu vou tirar as pessoas e as árvores, porque isso eu vou colocar lá no Photoshop. Agora a gente vai passar um corte nesse nosso desenho. Aqui na lateral esquerda tem essa ferramenta plano de seção. A gente vai dar um clique nela. Nosso cursor já vai ficar diferente. Eu vou posicionar ela na fachada e vou dar um clique. Provavelmente vai aparecer esse outro corte, é só selecionar ele e apertar a tecla Delete no teclado. Agora a gente já pode selecionar o corte que a gente fez. Com a ferramenta Mover, a gente vai dar um clique e arrastar para onde a gente quer cortar essa nossa casa. Eu vou arrastar um pouquinho aqui, acho que aqui sim já tá legal. Agora com o botão direito nesse corte, a gente vai vir aqui na opção Alinhar a visualização. Ele já entrega o nosso corte aqui todo certinho. Essa profundidade dele aqui, no ambiente que vocês estão vendo, a gente consegue alterar. É só apertar Z no teclado. E aqui embaixo na lateral direita, já aparece esse campo de visão. A gente pode aumentar para 50, por exemplo. Que ele já muda um pouco o ângulo aqui. Eu vou manter os 35 que estava. Acho que já está legal. Eu vou deixar esse nosso corte todo visível aqui na nossa tela, certinho, sem cortar o terreno, nada. Agora eu vou vir em Arquivo, Exportar e Gráfico 2D. A gente vai escolher uma pasta para salvar esse arquivo. Eu vou dar um nome para ele aqui, como corte. No tipo de arquivo eu vou deixar como DWG, para exportar todas essas linhas para o AutoCAD. Eu já falei em outros vídeos, eu gosto sempre de exportar no AutoCAD porque é um programa que a maioria dos meus seguidores costumam usar. Mas esse processo também dá para repetir pelo Illustrator. Então, se vocês quiserem algum vídeo específico de Illustrator, deixa aqui na descrição para eu poder saber. Eu vou clicar aqui em exportar. Depois de exportado ele vai aparecer esse aviso, a gente clica em OK. Agora a gente vai lá na pasta onde a gente salvou. E dá 2 cliques para poder abrir ele no AutoCAD. Vai aparecer esse aviso, é só a gente clicar em Continue. O nosso arquivo já caiu aqui. Agora presta atenção em uma coisa. Eu vou dar um zoom aqui nessa lateral. Olha, e como vocês podem ver, essa parte aqui onde eu estou passando o mouse é todo o telhado que foi cortado. Então essas linhas internas aqui, elas não deveriam aparecer. A gente vai ter que limpar esse nosso arquivo, para facilitar lá no Photoshop na hora da gente pintar. É só selecionar a linha e apertar o Delete no teclado. E repetir esse processo para todo o desenho. Depois do arquivo todo limpo, a gente vai vir aqui na opção do Layout aqui embaixo. Vai clicar com o botão direito, Page Setup Manager, clique em Modify. Aqui na Plotter a gente vai colocar DWG to PDF, para poder gerar um PDF pra gente. Aqui no Paper Size a gente vai mudar para uma A3. Nessa opção de A3 ISO Full Bleed. Aqui no Plot Style a gente vai selecionar Monochrome. Vai vir nas configurações. O preto eu vou deixar com uma linha fininha. Eu vou deixar essa 0.09. Vou clicar em Save e vou clicar em OK. E um Close. Aqui a gente vai selecionar a Viewport. Clicar no cantinho e arrastar para fora da nossa folha.
Para entrar na viewport, a gente vai dar 2 cliques. Eu vou digitar o comando zoom. Vou dar um enter. E vou selecionar todo esse nosso desenho. Quando eu seleciono, ele já abre certinho na nossa folha toda. Agora para sair da viewport é só dar 2 cliques fora dela. Agora a gente vem aqui na opção para plotar. Já está tudo configurado. Vou clicar em preview para ver como que ficou. Já está do jeito que eu quero. Vou dar um enter no teclado. E vou clicar aqui embaixo em OK. Vou selecionar a pasta que eu quero, vou deixar com esse nome mesmo e vou clicar em Save. Aqui com o Photoshop já aberto, a gente vai vir na opção Arquivo e Novo. Aqui a gente vai criar uma folha dos mesmos tamanhos que a gente criou lá no Photoshop. Para isso a gente vai trocar aqui de pixel para milímetros. A largura de uma folha A3, 420 e a altura 297. Resolução mantém em 300 e clique em Criar. Nossa folha já foi criada, a gente volta lá na pasta onde a gente exportou as linhas. Clica no arquivo do PDF e arrasta ele para dentro do Photoshop. Quando ele cair aqui, a gente tem que trocar de caixa delimitadora para caixa de mídia. E dar um OK. O desenho ele já cai aqui certinho pra gente. Eu vou dar um Enter. Agora a gente vai trabalhar em cima dessas nossas linhas. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma camada aqui embaixo. Eu vou dar o nome dela de Paredes. Voltar para a camada do corte dessas nossas linhas do PDF. Com a ferramenta varinha nessa lateral esquerda, se ela não estiver aparecendo para vocês, é só clicar e segurar, que vai ser a terceira opção. Agora a gente seleciona todos os lugares que a gente quer pintar de preto, para representar o nosso corte. Por exemplo, aqui no telhado vai ser, essas paredes também, então apertando Shift eu continuo selecionando. Depois de tudo selecionado, a gente volta para a camada das paredes, escolhe uma cor preta, vem aqui nessa lateral esquerda na lata de tinta, se não estiver aparecendo é só clicar e segurar, que ela vai ser essa segunda, e dá um clique na área selecionada. Ele já pinta certinho pra gente aqui. Agora eu vou pintar o fundo dessa imagem. Vou criar uma camada nova. Vou colocar o nome dela como Céu. Agora com a camada do corte selecionada, eu vou pegar a varinha e vou selecionar esse fundo. Depois de selecionado, eu vou vir no balde de tinta. Eu vou escolher uma cor azul, bem clarinha. Vou voltar para a camada do céu e vou pintar. Aqui nessas janelas, por exemplo, teria que ficar azul. É a mesma coisa em todos esses vãos aqui e nessas janelas aqui superiores. Isso porque o material usado é vidro ou é vazado, então ele mostra o céu na parte de trás. Com a ferramenta varinha e com a camada do corte selecionada, a gente vai demarcando todas essas áreas que a gente quer pintar também. Depois de tudo finalmente selecionado, a gente pode voltar aqui para a nossa ferramenta lata de tinta, voltar para a camada do céu e dar um clique. Quando a gente clicar, ele já pinta tudo automático aqui pra gente. Se eu quiser mudar a cor desse preto aqui, por exemplo, é só a gente vir na camada das paredes. Com o Ctrl apertado, a gente clica na miniatura aqui da imagem. Quando a gente clicar, ele já seleciona automático toda essa nossa camada certinha. Eu vou vir aqui na lata de tinta e vou diminuir, vou colocar um cinza mais escuro. Vou vir e pintar a camada. Pra mim aqui já tá legal. Agora eu vou humanizar um pouco essa nossa casa. Não sei se vocês lembram, lá no nosso 3D ele tinha algumas árvores aqui atrás. Tinha uma central aqui também. Para isso eu vou vir aqui, vou criar uma camada nova. Eu vou dar o nome dela de vegetação. E na ferramenta do pincel, eu vou deixar ela selecionada. Clicando com o botão direito, eu já instalei aqui no meu Photoshop 3 tipos de pincéis, um de animais, um de vegetação e um de pessoas. Sobre esses pincéis, eu já fiz um vídeo específico só sobre eles. Eu vou deixar aqui na descrição, inclusive eu tenho um pacote que ele tem mais de 600 pincéis. Além desses 3, tem mais outras categorias,
como por exemplo, equipamentos urbanos, veículos, objetos, placas, símbolos. Então vale a pena passar lá para dar uma olhada nesse vídeo. Aqui eu vou escolher vegetação. Vou pegar algumas árvores, eu vou escolher essa daqui, acho que já tá legal. Vocês podem alterar o tamanho dela aqui por essa barra. Eu vou escolher uma cor preta. Eu vou mover essa camada da vegetação para a primeira camada. E vou clicando pelo desenho. Vou criar outra camada de vegetação. Eu vou dar o nome dela de vegetação 2. E vou continuar colocando árvores pelo desenho. Vocês devem ter notado, devem estar se perguntando por que eu coloquei a árvore por cima da casa. Mas eu faço esse processo porque agora eu vou vir aqui na camada do céu. Eu não vou selecionar ela. Eu vou apertar Ctrl e selecionar a miniatura dela. Quando eu seleciono, ele me seleciona toda a nossa parte azul aqui do nosso desenho. Eu vou voltar para a camada da vegetação. Ctrl Shift I para inverter a seleção, ou seja, estava selecionado toda a parte azul, agora está selecionado toda a nossa casa. Eu vou voltar para a camada aqui da vegetação 2 e com a borracha vou passar em todo o nosso desenho. Por que essa daqui não saiu? Porque ela está na nossa camada da vegetação 1. Eu vou deixar ela selecionada e vou continuar apagando. Essa daqui eu não vou apagar porque ela fica aqui na frente da casa. Agora eu vou apertar Ctrl D, que ele tira a seleção do nosso desenho todo. Agora, por eu ter criado duas camadas de vegetação, eu vou mexer na opacidade delas. Essa da vegetação 1, eu vou diminuir um pouquinho. Vou deixar em torno de 75. E da vegetação 2, eu vou colocar como 50. Para ficar bem sutil lá atrás. Agora eu vou repetir todo esse processo para colocar pessoas e animais aqui no nosso desenho. Agora que nossa planta já está toda humanizada, a gente pode colocar as linhas de chamada. Eu vou criar uma pasta nova aqui embaixo nessa opção. Eu vou colocar o nome de chamadas. Com a ferramenta caneta, aqui na lateral esquerda, eu vou mudar aqui o preenchimento, tirando ele. E o traçado, eu vou colocar como preto. A espessura aqui em pixel eu vou colocar 2 e vou ver como que fica. Agora a gente pode ir colocando linha de chamada por todo o nosso desenho. É só a gente dar um primeiro clique, um segundo clique e um terceiro clique. E dar um Enter. Essa espessura de 2 para mim já é o suficiente. E eu vou repetir esse processo por todos os lugares que eu quero colocar a informação. Depois das linhas já colocadas, é só a gente vir aqui na ferramenta Texto, escolher aqui em cima a nossa fonte, o tamanho, a cor. A cor eu vou deixar como preto. O tamanho eu vou deixar como 15 mesmo, a gente vai colocando e vai vendo como que fica. Depois de todas as linhas de chamadas já colocadas, eu vou criar uma camada nova. Eu vou deixar por cima de todas, aqui na nossa pasta das chamadas. Eu vou dar o nome dela de pontos. Agora com a ferramenta de pincel padrão, o redondo, eu vou diminuir. E vou demarcar cada pontinho da linha de chamada. Pronto, o nosso desenho ele já está praticamente finalizado. Agora vocês usem a criatividade de vocês. Podem colocar texto, podem colocar título, brinquem com a opacidade das vegetações, coloquem todas as informações que vocês precisarem a respeito de linha de chamada. E esse corte perspectivado ele é muito interessante, principalmente por mostrar o corte em si, tudo o que está acontecendo a respeito de estrutura, como também o que acontece dentro do ambiente. A gente consegue ver profundidade, a gente consegue ver as passagens, por exemplo, as janelas, o que num corte comum muitas vezes acabaria não mostrando. Se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo, pode deixar aqui nos comentários
deixa um like aqui no canal, se inscreve também. É um gesto muito simples que vocês fazem, mas que é de grande importância pra gente. Esse é o feedback que a gente pode ter se vocês estão gostando ou não do vídeo. E quanto mais incentivo aqui a gente tiver, mais conteúdo gratuito a gente vai conseguir trazer para vocês. Ativa o sininho também, porque assim sempre quando eu postar vídeo vocês vão ser notificados nos celulares de vocês. Então não precisa ficar entrando aqui no canal toda hora para ver se tem vídeo novo. Eu vou deixar na descrição todas as nossas redes sociais. Vou deixar também todos os nossos cursos, depois passar lá para dar uma olhada. Valeu e até o próximo vídeo aqui no canal.